Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá muito especial, porque hoje é meu aniversário. Eu estou completando 25 anos. Gente, nem acredito. E hoje eu vim falar sobre esse colar que eu ganhei. Eu ganhei faz umas 2 semanas que eu ganhei esse colar de uma missionária, que ela veio aqui em casa. E ela entregou esse colar pra mim e pra minha mãe. Eu vou deixar aqui uma foto pra vocês verem mais de perto, mas tá escrito: das minhas cicatrizes nasceram asas. E tem um desenho de uma borboleta. Ela quis com esse colar declarar que das nossas cicatrizes nascerão asas. Nós contamos a nossa história pra ela, as coisas que eu passei no hospital, a perda do meu pai, do meu irmão, e ela quis entregar como um ato profético, dizendo que das nossas cicatrizes nascerão asas. E eu quero passar esse ato profético para você que está assistindo esse vídeo, que das suas cicatrizes nascerão asas. E com base nesse colar, eu quero abordar 2 pontos aqui com vocês. O primeiro é sobre fases. A borboleta, ela é o melhor animal para representar fases, porque ela passa por algumas fases até ela se tornar borboleta. Primeiro, a borboleta fêmea bota um ovo numa folha e 8 dias depois o ovo se abre e a lagarta sai. Com 3 semanas de vida, a lagarta ela forma o seu casulo. O casulo ele é formado através da pele da lagarta. E o que é o casulo? É onde a lagarta vai ser transformada em borboleta. No período em que ela está no casulo, ela se transforma numa pupa. É assim o nome dela. Ela já não é mais uma lagarta, ela é uma pupa. E ela está toda envolvida pela sua pele, que é o casulo. Passando um tempo, quando chega o tempo certo, o casulo vai se abrindo e vai saindo as asas da borboleta. E a pupa se transforma em borboleta. Então, ela pode voar. E assim como a borboleta, nós também temos as nossas fases. Lá em Eclesiastes 3, diz que tudo tem um tempo certo debaixo das coisas de Deus. Para tudo tem um tempo certo. Tem um tempo de nascer, tem um tempo de morrer, tem um tempo de rir, tem um tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar e assim vai. Isso está em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Então, assim como a borboleta, nós também passamos por fases. E todas essas fases fazem parte do processo para que a gente chegue ao nosso propósito. E agora eu quero entrar no segundo ponto, que é cicatrizes, falar sobre as cicatrizes. Para que as cicatrizes servem? Primeiro, elas servem para nos levar ao nosso propósito. A borboleta, quando ela está no casulo, ela está fechadinha. Quando ela se transforma em borboleta, o casulo ele tem que se abrir. E o casulo ele é a pele da borboleta, né? Ele é formado pela pele dela. Então é a pele dela que se rasga para sair as asas dela. E isso é a cicatriz da borboleta. Eu acho que é daí que vem a frase desse colar: das minhas cicatrizes nasceram asas. Porque da abertura do casulo, da cicatriz da borboleta, nascem as asas dela. O que leva ela para o seu propósito, que é ser uma borboleta. O propósito dela não é ser uma lagarta, o propósito dela não é ser uma pupa que vai ficar no casulo para sempre. O propósito dela é ser uma borboleta que vai voar e viver livre. Só que para ela chegar no propósito de ser uma borboleta, ela tem que passar pela fase da lagarta, pela fase do casulo. E ela precisa da cicatriz, porque o casulo vai se abrir e vai sair as asas dela. Então, a primeira coisa é que as cicatrizes servem para nos levar ao nosso propósito. E a segunda coisa que a cicatriz serve é para servirmos as pessoas. E nisso eu quero usar como exemplo a pérola. Como que a pérola é formada? A pérola é formada pela ostra. Uma sujeirinha, quando entra uma sujeirinha ou alguma coisa dentro da ostra, aquilo incomoda ela. Então a ostra se fecha e ela forma uma camada em forma dessa sujeirinha para que aquilo não incomode, para que aquilo saia dela. E essa camada é a pérola. E quando a ostra abre, as pérolas estão formadas. As pérolas nada mais são do que as cicatrizes da ostra. Só que a pérola não serve para a ostra. Nós fazemos o uso das pérolas para fazer colar, para fazer as joias. A gente faz uso das pérolas. Então as pérolas não servem para a ostra. Só que elas são cicatrizes. E por mais que sejam coisas lindas, elas são cicatrizes de machucados que a ostra teve. Então,
a cicatriz da ostra serve às outras pessoas. E da mesma forma, as nossas cicatrizes devem servir às outras pessoas. Uma história da Bíblia que eu consigo pensar falando sobre isso é a história de José. Para o primeiro ponto que eu falei, que as cicatrizes servem para nos levar ao nosso propósito, nós vemos isso na história de José. Porque ele teve suas cicatrizes formadas desde o momento em que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele passou por muitas lutas. Ele foi vendido como escravo, foi levado para uma terra estranha, se tornou escravo lá, depois ele foi preso injustamente. E tudo isso para que ele fosse levado para o seu propósito, que era ser governador do Egito. E para a segunda parte que eu falei, que as cicatrizes servem para servir as outras pessoas, eu penso em José sendo governador do Egito, ele foi abençoado nessa posição. Mas Deus não colocou ele nessa posição para ele ser abençoado e rico só para isso. Deus colocou ele lá para que através da posição dele, o Egito fosse salvo da fome e também Jacó e a sua família. E nós vemos que os seus irmãos foram até o Egito para comprar comida porque lá em Canaã também estava faltando. Então José foi colocado lá nessa posição de governador para que através da vida dele, Deus agisse e salvasse todo o povo da fome. Mas isso não teria acontecido se José não tivesse passado por todos os processos. Foram processos dolorosos que formaram feridas nele, mas ele se deixou ser curado por Deus e essas feridas se tornaram cicatrizes. E a partir do momento em que se tornaram cicatrizes, ele serviu as outras pessoas. E José também não só serviu quando ele estava na posição de governador. Ele serviu a todo momento, quando ele foi escravo na casa de Potifar. Tá, já, mas ele era escravo, era obrigação dele, só que ele fazia o trabalho muito bem feito. Ele poderia fazer mal feito de propósito, de raiva. Ai, quer saber? Eu vou fazer de qualquer jeito mesmo, não tô nem aí. Mas não, ele fez bem feito, ele serviu, fez o seu serviço muito bem feito. Por isso ele era colocado sempre numa posição de destaque. Não importava onde ele estava. José era colocado numa posição de destaque porque ele fazia o seu serviço bem feito, porque ele servia bem as pessoas. Até na prisão, ele cuidava dos outros presos, ele chefiava ali e ele era preso. Então José a todo momento estava servindo, mesmo passando por todos os perrengues que ele estava passando, ele a todo momento estava se deixando ser usado por Deus. Por que eu quis trazer esse tema hoje? Porque hoje é meu aniversário e sempre que é meu aniversário, eu não entendo essa data só como mais um dia, mais um ano de vida. Mas eu entendo como também mais uma vez que eu lembro do milagre que Deus fez na minha vida. Porque eu nasci com uma doença que era para ter me levado à morte. E eu tive muitas cirurgias, eu fiz muitas cirurgias, mas graças a Deus todas foram um sucesso. Só que eu tenho muitas cicatrizes. Cicatriz para mim é uma coisa significativa, porque eu tenho muitas cicatrizes no meu corpo devido às cirurgias, e eu sei cada cicatriz, eu sei por que cada uma tá aqui. Então isso para mim é muito significativo. Só que eu entendo que Deus me curou não só para o meu benefício, mas para que através dessas cicatrizes, dessa história, pessoas sejam alcançadas. Como eu sei que muitas pessoas já foram alcançadas através do meu testemunho. E eu dou graças a Deus por isso, porque essa história é a história que Deus escreveu para mim. E eu sei que cada vez que eu passei por uma luta, por alguma coisa, é parte do processo que eu preciso passar para que Deus me leve para o meu propósito. E por isso que esse colar ele foi muito especial para mim, porque essa frase combinou muito, foi muito de Deus mesmo. E eu queria passar isso para você. Talvez você não tenha cicatrizes físicas, mas você tem cicatrizes emocionais, feridas que foram formadas ao longo da sua vida por pessoas ou por situações. E eu quero dizer que Deus ele pode curar essa sua ferida e transformar em cicatriz. E das suas cicatrizes nascerão asas que vão te levar para o seu propósito. E você também vai poder servir as pessoas, porque você vai encontrar outras pessoas que vão estar passando pelo que você passou. E você vai poder dizer para elas o que Deus fez na sua vida. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser me dar um presente, deixe seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está precisando. Deixe seu comentário. Eu vou amar ler, responder. E é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.